Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos, brincadeira, 3 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Combinado? Então, beleza, ó, tem caixa, ainda tem algumas caixas anjo disponíveis, tá? Corre lá antes que acabe de vez e fiquem ligados pro próximo tema do mês que vem. Legal também, vai ser muito 10 também, sempre muito 10. Pessoal, o relato de Maledite é sempre longo, né? Então, separei 3 aqui pra contar pra vocês hoje. E vamos começar. Bora começar. Primeiro é este daqui. Fui uma maledite, mas aprendi com o meu erro. E isso é importante. Vamos lá, pra todos nós, tá? Pra todo mundo. Como eu sempre quis fazer isso, e é um enorme prazer do fundo do meu coração em começar a escrever esse relato, E é um enorme prazer do fundo do meu coração começar a escrever esse relato. Ok. Se algum dia você ler esse relato, estou lendo agora, pode acreditar que vai ajudar várias meninas ou mulheres que passaram pela mesma situação, mesma fase que eu. Eu acho que eu vou ter um infarto do miocárdio de emoção se você ler. Estou lendo. Se segura aí, mulher. Mulher, eu te amo! Obrigada. Você esteve presente nos momentos mais difíceis da minha vida e agora no bom. Que bom, fico feliz. Que emoção! Ela tá aqui, ó. Meu primeiro relato é o primeiro relato que mando pra você. Bom, eu consigo até ouvir a sua voz enquanto escrevo. Ok, vamos começar o relato. Os nomes e cidades estão todos trocados, tá? Tudo fictício. Pode ler à vontade. Muito obrigada. Olá, Ana! Bom dia, boa tarde ou boa noite. No caso aqui é boa noite. Boa noite, assombrados. Quero compartilhar um relato com vocês e quero colocar o título de Fui uma maledite, mas aprendi com o meu erro. O meu nome é Fulana e esse relato começa... Tá trocado, tá? Mas eu vou falar Fulana. E esse relato começa em 2018, quando eu conheci o meu ex-namorado. João Miguel Albuquerque. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Ela só deu um nome fictício aqui. Eu e João Miguel, nós nos conhecemos através de um aplicativo de relacionamentos. Marcamos de nos ver e nos apaixonamos no primeiro encontro. Aos meus 21 anos, ele foi o primeiro homem que conheci que me deu valor. Antes dele, todos que eu conheci só queriam... me queriam pra uma coisa. Minha adolescência toda, eu nunca tive um namorado. E também sempre fui sozinha. Sempre fui alvo de bullying, porque eu sou gordinha. Também fui uma criança sozinha. As crianças, eu acho, não me queriam por perto para brincar na escola. Mas na casa da minha avó materna, eu tive sim amigos na infância. Eu sou filha de militar e o meu pai era muito rígido na época. Ele não me deixava sair, nem trabalhar. O único lugar que eu ia era para a faculdade e da faculdade para casa. Mas você sabe como a gente dá um jeito para aprontar, né? Adolescente sempre dá um jeitinho de aprontar. Enfim, João Miguel me pediu em namoro no 4º encontro. Aceitei, porém eu disse que era para esperar o momento certo para apresentar ele aos meus pais. No nosso 7º encontro, sofremos um acidente de moto, onde ele ficou extremamente grave. Ele teve que fazer 2 cirurgias para corrigir a perna, mas eu apenas tive dores no corpo e um pequeno arranhão na mão. Os 3 primeiros meses foi só ele se recuperando das 2 cirurgias e o meu amor por ele aumentando a cada dia que passava. Minha preocupação era como falar dele para os meus pais, já que ele não se encaixava nas características que os meus pais queriam. Eu, filha de militar, e ele com uma vida humilde. Quando ele estava melhor, eu acho, fomos fazer um passeio no interior de Minas. Fomos num lugar lindo. Era um lugar lindo. Éramos eu, ele, uma igrejinha e a visão imensa de cima, assim, das lindas montanhas. Ali, presenciei como a obra de Deus é linda.
Bom, sentamos em uma pedra, contemplando a visão, e lá falamos... e lá falamos o nosso primeiro eu te amo. Ai, uma lágrima caiu no meu olho lembrando agora. E eu não tinha sombra de dúvidas que era ele que eu queria pro resto da minha vida. Eu entreguei a ele todo o meu sentimento, Alguma coisa quebrou. Todo o meu sentimento, todo o meu coração e o meu ser. Ai, paixão avassaladora. Conexão a mil. Ele foi o primeiro homem com quem fiz amor e não apenas sexo. Certo dia, tive coragem e falei para minha mãe dele. E ela falou que apenas... Certa vez tive coragem e falei para minha mãe a respeito dele. E ela falou que... Acho que era para sermos apenas amigos, é isso? Mas aí ela foi tomando gosto por ele, pois íamos à igreja aos domingos e tal. E certo dia, quando estávamos tomando um lanche numa barraquinha de cachorro-quente, ele avistou uma amiga minha da época da escola. Colega nossa, que até apresentamos para um amigo dele, para ela sair com a gente. E nesse dia específico, ela estava com um amigo também. Comentamos com ela que estávamos voltando do culto da igreja. Ana, essa amiga, que hoje não é mais, me olhou com um olhar estranho. Eu vi a inveja ali. E repreendi em nome de Jesus. Até o João Miguel comentou que ela estava estranha. Passou 2 semanas e o meu inferno astral estaria para começar. João Miguel terminou comigo do nada. Como assim, João Miguel? O amor da minha vida terminou comigo? O meu mundo desabou. Eu senti uma tristeza enorme que eu não sei explicar até hoje. Um sentimento de luto, de perda. Sensação mais horrível que eu senti na minha vida. Esse término também ocorreu quando ele já estava melhor das cirurgias e estava voltando a trabalhar. Eu não queria sair da minha cama. Eu faltei às aulas da faculdade, eu reprovei em algumas matérias, eu não comia, só bebia álcool. Quando eu bebia, aliviava um pouco a dor, eu esquecia um pouco. Tive como alcoólico várias vezes sozinha no meu apartamento. Essa época, os meus pais moravam em outro estado e meus pais moravam em outro estado. Eu estava num estado e eles em outro. Eles pagavam as coisas para mim. Eu escrevo com lágrimas nos olhos quando lembro que um dia eu tive a sensação de morte. Já era quase 4 da tarde e eu não tinha levantado nem para fazer xixi. Eu odiava acordar. De repente eu comecei a lembrar da minha infância, da minha falecida bisavó, dos momentos felizes que eu tinha e eu senti um sono muito grande. Então uma voz dentro do meu ser falou: "Não durma, você não vai acordar." E aí eu olhei para o lado e vi o meu cachorrinho, Lucky Lucky, e tive forças para levantar. Fui na cozinha cambaleando, bebi uma gota d'água. Foi a água mais dolorosa que eu já bebi. Queimava por dentro, doía meu estômago. Eu só fazia chorar. Eu olhava para a janela tendo esperança dele aparecer na porta do meu prédio a qualquer momento. A dor de perder o meu amado eu não sei como explicar. É um sentimento horrível, um vazio, uma angústia. Meu cabelo começava a cair. Até hoje eu tenho queda de cabelo. Eu implorava todos os dias para a gente voltar porque eu não via a minha vida sem ele. Eu me via completamente sozinha. Só eu e meu cachorro fazendo companhia. A sensação mais horrível que eu senti na vida. Nessa dor que eu me encontrava, depois de quase 1 mês de rompimento, ele assumiu outra mulher. E foi aí que tudo piorou. Eu queria acabar com tudo. Eu queria de qualquer jeito acabar com tudo para que essa dor acabasse. Eu não estava suportando aquela dor. E foi a partir daí que eu comecei a ver simpatias e magias no YouTube para fazer. No começo estava dando certo. Ele me procurava. Eu estava tão desesperada para tê-lo que eu o aceitava na minha casa, mesmo sabendo que ele estava namorando outra. Na minha cabeça, ele realmente ia largar da mulher para ficar comigo. As simpatias já não estavam mais fazendo efeito como antes, e eu toda hora fazia simpatias
Fazia orações pesadíssimas e nada. Nesse meio tempo, através do Instagram, de um canal de simpatias lá que eu seguia, 3 meninas me mandaram mensagem e que até hoje, em 2023, somos melhores amigas. Fulanete, do Rio de Janeiro, Zuricreuza Pincher, de Irecê, e Miss Olhos Azuis do Sul. Ana, nós 4 estávamos passando pela mesma dor de término e decidi fazer um grupo no WhatsApp para elas se conhecerem e hoje somos irmãs. Ana, posso dizer que no meio da dor que eu passava, elas foram as melhores coisas que aconteceu na minha vida. São as minhas irmãs de alma, minhas verdadeiras amigas. Tanta gente durante esses longos 5 anos que saiu e entrou da minha vida e elas permaneceram comigo. Eu as amo demais. São mais verdadeiras do que muitas que convivem comigo pessoalmente. Enfim, voltando ao assunto, comecei a fazer simpatias, comecei a entrar na Umbanda, frequentar um terreiro, estudar, me aprofundar sobre o espiritismo, comecei a ter várias experiências sobrenaturais no meu apartamento também. Comecei a ver que aquilo que eu sabia de amarração, que era errado, ou comecei a ver... Não entendi aqui, mas acho que comecei a ver que a amarração era errado e que não eram os espíritos de luz que faziam, e sim eguns. E mesmo assim eu continuava fazendo. Porque apesar de tudo, quando eu fazia isso, ele realmente vinha até mim. Lógico, só pra ter o que ele queria, né? Mas pra mim já era suficiente, porque eu tinha ele do meu lado. E ele se aproveitou que eu estava fragilizada e dizia que ia terminar com a atual pra gente voltar e até pra gente se casar. E eu, inocente, acreditando. Até que um dia, a Miss Olhos Azuis falou pra mim: Fulana, eu adicionei ele no Facebook sem você me permitir, eu sei. Mas eu tenho uma notícia pra te dar. A atual dele está grávida e eles estão noivos. Ana, eu chorei como nunca. Ali eu vi que eu tinha perdido o meu amado João Miguel, mas de vez. Eu chamei todas as pombagiras que passaram pela mesma... Eu chamei todas as pombagiras que passaram pela mesma coisa e todas que vinham na minha cabeça. Maria Padilha, Maria Mulambo, pombagira cigana, etc, todas. Eu gritava chamando por elas igual uma doida, porque eu estava suportando aquela dor. Ou é uma questão, não sei. Por que eu estava suportando aquela dor? Não sei. Hoje, ela diz aqui, com 26 anos, eu vejo que naquela época eu tinha uma dependência emocional por ele. E ele foi safado e se aproveitou disso. Bom, mandei aquele texto para ele dizendo que eu não iria mais procurá-lo e aquilo tudo, né? Fiz um show. Uma das palavras foi que ele ia sofrer. Aí uma das coisas que eu disse a ele foi que ele ia sofrer o que ele me fez sofrer. Esse dia eu olhei pro espelho que eu tenho em casa, coloquei a mão no espelho e fiz uma oração a Maria Padilha para ela me ajudar a tirar aquela dor, porque eu não aguentava mais. Okay. Eu disse que eu entendia ela quando estava em terra e viu o seu amado casado com outra, a dor dela. E eu pedi para ela tirar essa dor, pois eu estava sentindo o mesmo. Que levasse tudo que estava de ruim na minha casa, dentro de mim, que se tinha algo sugando a minha energia, que ela mandasse embora. E eu gritava, chamando Maria Padilha: Maria, tira essa dor! Eu acho que os vizinhos que escutavam diziam: meu Deus, essa menina é doida, mas não estava nem aí. Na mesma semana, eu tive um sonho com o João Miguel. Eu sonhei que ele estava me abraçando e se despedindo de mim. Até achei que ele tinha morrido, mas como ele postou um story, eu vi que ele estava vivo. Eu creio que aconteceu uma despedida espiritual, minha e dele, sabe?
Esse abraço nesse sonho foi muito real. Depois disso, realmente consegui seguir a minha vida. Os homens com quem eu ficava, eu sentia nojo, mesmo querendo ficar com eles. Olha, foi a fase também que eu fui mais piriguete. Hoje vejo que eu aproveitei e fiz história. Quando terminei a faculdade, me mudei para um interior em desenvolvimento me mudei para uma cidade do interior que estava em desenvolvimento, no Espírito Santo, é isso? E aqui comecei uma nova vida. Tudo do zero. Eu moro já há 2 anos e aqui eu amadureci muito. Eu não bebo mais como antes. Eu tentei tirar carteira de motorista, mas fui reprovada 6 vezes. Consegui meu primeiro emprego como garçonete e voltei a estudar. Estou fazendo técnico em enfermagem, me formo no final de 2023 e eu espero que Deus e meus guias me deem sabedoria para eu cuidar dos enfermos, tanto físico como os enfermos de alma. Deixa eu falar, em 2021, depois de 2 anos, por mais que eu tenha seguido em frente, eu ainda sentia muita saudade dele. Confesso que eu ainda sinto, mas hoje são lembranças boas. Ele me procurou, me mandou um oi no WhatsApp, queria voltar a ter contato comigo de novo. Então foi aí que eu falei tudo que estava entalado há anos do que eu passei. E foi assim, libertador. O que eu posso dar de conselho para as meninas que procuram simpatia no YouTube para fazer amarrações, orações, esse tipo de coisa? O que eu de 2023 falaria para a fulana de 2018, sabe? Eu diria assim: oi, você é uma menina, é jovem, vai atrás de juntar dinheiro e para de chorar por conta de macho. Tá triste? Compra uma bruxinha na Shein. Compra uma bruxinha na Shein que é terapêutico. Uma brusinha, eu acho que é isso. Tá triste? Compra uma brusinha na Shein que é terapêutico. Olha, não faça isso de amarração, simpatias, para pegar homem, para ele voltar para você, enfim. Você apenas estará fazendo mal à sua própria vida. Está atraindo espíritos ruins. Não vale a pena. Você nunca vai esquecer ele, pois ele faz parte da sua história e da sua evolução. Ana, eu não minto. Hoje, de vez em quando, eu olho a foto dele e da família dele. Eles colocaram o nome da filha com um dos nomes que a gente conversava realmente em colocar na nossa. É um nome, enfim. E eu sigo sendo solteira. Ainda não encontrei o amor para construir a minha família. O meu sonho é ser mãe e sair da casa dos meus pais. E sabe o meu cachorro? Eu o perdi recentemente para a doença do carrapato, há 5 meses. É uma tristeza enorme. Sabe as minhas amigas que eu citei, a Fulanete, a Zuricreuza e a Miss Olhos Azuis? São o meu fechamento. Eu não sei se é a correção automática, enfim. Perdi o amor da minha vida, mas eu ganhei 3 irmãs. Quero finalizar esse relato dizendo que todas as dores são curadas com o tempo. Outros, para algumas pessoas um tempo mais curto, para outras um tempo mais longo. Eu desejo do fundo do meu coração que todas as mulheres, meninas que sentem essa dor sejam curadas. Vocês são fortes. Somos mais fortes do que imaginamos. Se eu fui curada, você que está escutando o meu relato, você também vai ser. Eu agradeço primeiramente a Deus e à espiritualidade por essa cura. A cura vem gradativamente, pessoal. Eu não sei quando eu vou achar minha alma gêmea. Talvez nunca acharei, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Se um dia eu me casar, eu volto aqui para contar para vocês. Meu relato não é nada assombrado, mas é uma experiência de aviso. Bom, obrigada, Ana, por ler este relato. Estou escrevendo dia 12 de abril de 2023. Eu te amo, sua linda. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar sua experiência conosco.
Então, no fim, no caso, ela fez todas essas coisas aqui. Ela resumiu bastante, ela não focou muito aqui no que ela fez e o que isso acarretou, né? Mas eu acredito que não acarretou muita coisa pesada, sabe? Ela não deve ter feito algo muito tenso, não sei, eu não entendi, ela não falou aqui. Mas teve esse lance, né, dele vir atrás, realmente parece que funcionou alguma coisa, mas não é daquele jeito, né? É aquela coisa superficial. Então, é isso. É o que ela diz aqui. A gente tem que... Não pode basear a nossa felicidade em outra pessoa. Porque essa outra pessoa pode não estar sempre do nosso lado e aí a gente não pode se acabar por conta disso. Então, a gente tem que olhar pra gente, né? Ser suficiente pra nós mesmos. Pra hora que a gente ficar sozinho, uma hora ou outra, que a gente nunca sabe, a gente conseguir seguir em frente. Sei que é difícil, maturidade emocional que a galera fala aí e tudo mais. Não é fácil. Mas é o que a gente tem que buscar. Bom, então ela diz aqui que ela foi a Maledite, né, fazendo simpatias, tudo pra ele voltar pra ela e tudo mais, mas viu que não é isso, né, não vale. Então vamos seguir a vida e vamos ver o que tem aí pra frente, né? A gente não sabe o que o futuro nos reserva. Próximo relato, então, de Maledite. Eu tô com calor, gente, vamos baixar esse ar aqui. Próximo relato, vou tomar um gole d'água. E vamos lá. Uma história com sonhos que são avisos e muitas maledites. Eu tenho a impressão que eu já contei esse relato, mas não sei, vamos ver, né? Mas não tá marcado aqui, só se eu esqueci de marcar, ai meu Deus. Fala, Ana, Mateus, filhos, animalitos e assombrados. Eu espero que estejam todos bem. Como é de lei, todos os nomes estarão trocados, mas pode me chamar de Fulanina. Em lugar de Fulana? Tá bom, Fulanina. Minha mãe sempre disse que eu não sou todo mundo. Então eu não vou chamar de fulana, é Fulanina. É com muita alegria que envio um relato 2 ou 3 em 1, com sonhos que são avisos e as ações de algumas maledites. Pois bem, vamos lá. O ano era 2013. Eu estava com 17 anos e começando a cursar a graduação na minha cidade de origem. É importante destacar que sempre fui uma pessoa extrovertida e sempre fiz muitas amizades por onde passei, recebendo o carinho e admiração de todos, em todos os lugares por onde passo ou passava. Naquele dia, estava voltando para casa num ônibus conhecido como Direto, por fazer uma rota direta entre a Universidade Federal da minha cidade e a região do meu bairro. No entanto, há uma parte do trajeto em que ele não faz paradas. Eu não lembro se estava lendo ou escutando música durante o trajeto, mas normalmente eu lia durante o caminho do ônibus. Quando ele, vamos chamar aqui de João, quando ele se levantou, parando próximo a mim, e puxou a cordinha para que o ônibus fizesse a parada. O ônibus não parou. João puxou novamente a cordinha e nada. E aquilo me irritou, porque não era a parada do ônibus. Não era parada normal, ele não era pra ele parar, sabe? Aí eu cutuquei ele e disse, ei, o ônibus não para aqui. Ele é direto pra região X da cidade. Quando ele parar, você desce e volta, sei lá pra onde. Mas senta aí que ele não vai parar. João e eu começamos a conversar durante o trajeto do ônibus. Trocamos telefone, Facebook. Começamos a conversar bastante depois desse episódio. João começou a ir me ver diariamente no prédio do meu curso da universidade. Meus amigos sempre comentavam, ah lá, ele já tá lá te esperando. Nossos encontros tinham se tornado rotineiros na faculdade e ele sempre buscava me ver. Até mesmo fora da faculdade, passando a frequentar a minha igreja. E já estava mais do que às claras as intenções de João, quando eu comecei a cair em seus encantos. Que hoje vejo que não eram tantos. E acabamos nos beijando em uma grande escadaria de acesso à universidade. Depois do episódio do beijo, coisas estranhas começaram a acontecer.
Eu sempre tive alguns sonhos que funcionavam como verdadeiros avisos para mim. E após esse beijo, eu sonhei 2 vezes com o João. No primeiro sonho, eu recebia um SMS do João. Pois é, gente, o WhatsApp foi popularizado no meio dessa história, tá? Na época ainda estava ali no SMS. E nesse SMS, ele me chamava por um outro nome. É claro que eu estranhei tudo aquilo, mas eu não dei muita atenção, porque não era um relacionamento oficial. Porém, no segundo sonho, eu o via com um grande buquê de flores vermelhas, me pedindo em namoro, em uma das ruas do meu bairro. Porém, nesse momento, várias pessoas da igreja que eu frequentava passavam por nós e era como se fôssemos invisíveis. Aquilo me incomodou mais ainda e dei um ultimato. João, estamos nos vendo muito e acho que as coisas estão indo rápido demais. Podemos combinar de não nos encontrarmos durante uma semana? Vamos orar durante essa semana e ver se é essa a vontade de Deus? Depois disso, vamos até a igreja. Eu na minha e você em uma próxima à sua casa. Tá, João aceitou e eu tive aquela semana de paz em meus estudos sem que ele aparecesse na janela da minha sala todos os dias. Após aquela rápida semana, realmente eu não sei se eu já contei ou não, pessoal. Após aquela rápida semana, nos encontramos para acertar os pontos em nossa relação. João disse que não havia ido até a igreja, por parecer uma igreja que só pede por dinheiro. Porém, afirmou categoricamente que Deus havia falado com ele, que eu era para a vida dele. E eu? Bem, eu disse que não era essa a resposta que Deus havia me dado. Pedi que mantivéssemos a amizade, mas findei a possível relação amorosa. Meses depois, João encontrou uma igreja e começou a frequentá-la. Passado um bom tempo, me procurou para dizer que estava conhecendo uma garota da igreja e eu me alegrei com ele. Minha vida corria feliz. Havia conseguido um estágio para dar aulas em um curso da prefeitura da cidade, feito raro para os calouros, e estava encantada por um rapaz da igreja. Esse rapaz, que vou chamar aqui de Leandro, era muito popular entre as meninas da igreja, ou seja, nitidamente um garoto disputado. Ele tinha outros 2 irmãos, um irmão gêmeo e um irmão mais novo, todos bem próximos à minha faixa de idade. Sabe aquelas paixonites platônicas? Pois bem, era essa a minha situação em relação ao Leandro. Porém, diante de todo esse contexto, comecei a receber uns telefonemas, em número privado, extremamente bizarros. Era uma voz adulta e feminina, que soltava diversas ofensas, das mais idiotas até as mais estilo proibidão. Aquilo estava me incomodando muito, porque eu não conseguia imaginar quem poderia ser. Pois, como já havia mencionado, sempre tive relações muito saudáveis com todos, muito agradáveis. As ligações só se intensificavam, e eu passei a me tornar um pouco paranoica, tentando desvendar quem seria a responsável. Mas minha irmã, chamada aqui de Elaine, já estava irritada com tudo aquilo e decidiu atender a uma das tantas ligações. Minha irmã atendeu dizendo: "Olha, o que você quer? Tá afim da minha irmã? Minha irmã é uma pessoa muito tranquila. Se quiser arrumar problema com alguém, procure problema comigo. Quer ligar pra alguém? Liga pra mim. Meu número é 123456789. Olha, é importante detalhar que a minha irmã, Elaine, era gerente de uma grande transportadora e competia como fisiculturista dentro e fora do nosso estado. Resumindo, o telefone que ela passou era um telefone de empresa, para onde não se podia ligar com número privado, e ela era muito musculosa, ou seja, poderia claramente machucar qualquer um que ameaçasse a sua linda irmãzinha caçula, no caso eu. E não é que a maledite doida dos telefonemas ligou para minha irmã? Ao pegar aquele número e lançá-lo no WhatsApp, que a essa altura já era um aplicativo popular, eu me dei conta que nunca havia visto aquela garota e fiquei sem entender aquela história. A maledite doida continuava a ligar incessantemente para mim, que não atendia, e para minha irmã, que atendia e respondia à altura. Dias após essas ocorrências, eu fui almoçar com um dos meus amigos veteranos, chamado Igor. Igor é um cara negro, magro e muito alto.
Por alguma razão extremamente misteriosa, eu me perdi do Igor no restaurante universitário. E como não gostava nada de estar por ali sozinha, peguei um pedaço de melancia e saí do restaurante comendo, porque eu tinha que ir para o centro da cidade para dar aulas no curso da prefeitura. Lembram do estágio, então? Quando parei no ponto de ônibus, frente à entrada do restaurante universitário, eu vi o João e uma garota vindo em minha direção. Sim, pessoal, era a Maledite doida dos telefonemas? Na hora eu não me dei conta e nem reconheci. Porém, eles chegaram perto e eu, sorridente, já ia dizer oi, quando o João disse: Fulanina, quero saber por que você está ligando e ameaçando a Maledite doida. Eu fiquei pálida, gelada, eu gaguejava incredulamente, tipo, eu? Eu não sei nem quem ela é. Aliás, eu é que tô recebendo ligações estranhas. Bom, foi bem nessa hora que a Marise, uma colega de escola, apareceu e disse: Fulanina, viu se o direto já passou? Ah, o ônibus. Viu se o direto já passou? E eu já chorando, me aproximei da Marise e quase histérica disse: Marise, não, mas você me conhece. Eu não arrumo confusão com ninguém. Eles estão arrumando confusão comigo aqui, ó. E a Marise ficou estática. João e a doida estavam com umas caras bem bizarras. Eu acredito que eles não esperavam essa reação. Eu, ainda chorando, disse: Você vai acreditar nela? De onde eu tiraria o número dela? Bem, nesse momento, um ônibus apareceu e em meu desespero, entrei nele sem nem prestar atenção qual era. Liguei pra... Me perdi. Liguei pra minha irmã e relatei todo o ocorrido. Minha irmã, Elaine, ficou doida e disse que ia ligar pra Maledite doida e resolveria aquela questão. E ligou. Pediu que me deixassem em paz porque eu era pacífica, mas ela não. Depois dessa ocorrência, nenhum deles me ligou ou me procurou. A Maledite doida até enviava mensagens pelo WhatsApp com uma única palavra, meses depois, coisa que eu nunca entendi bem também. Bom, diante de toda essa ocorrência, eu mudei. Me isolei na faculdade e não mais fazia disciplinas com a minha turma. Eu evitava falar com as pessoas novas e andava apenas com uma intercambista alemã, porque sabia que ela iria embora e teria menos chances de me magoar. Fui para um acampamento da igreja e prometi para Deus que só beijaria o cara com que eu fosse me casar. Eu não queria mais me machucar com pessoas que eu conhecia, mesmo que fossem pessoas cristãs. E a paixonite platônica por Leandro persistia. Nessa igreja eu era uma jovem muito ativa. Eu cuidava de partes técnicas, eu treinava pessoas para trabalhos com mídias e tecnologia, eu pregava em transmissões virtuais e fiquei responsável por cuidar de uma jovem que foi para a igreja. Essa jovem era irmã da minha meia-irmã, e ela pode ser conhecida nesse relato como Bruna, e como uma das tantas maledites que cruzaram o meu caminho. Nem minha meia-irmã e nem essa jovem eram ou são muito próximas a mim e a minha família. Minha meia-irmã é casada há anos e não busca contato com nosso pai. E essa jovem é irmã apenas da minha meia-irmã, ou seja, para mim, foi uma grande alegria receber a responsabilidade de acolher a irmã da minha meia-irmã. Eu a levei para comprar sua primeira Bíblia, eu a levava ao monte com os outros jovens, aos cultos junto com os outros jovens e atendia para aconselhamentos e tal. Eu pensava que ali havia uma amizade e em uma certa ocasião contei de como eu considerava o Leandro um rapaz interessante. Porém, em meio a tudo isso, ocorria uma grande greve dos técnicos administrativos na minha universidade. E diante disso, precisava levar comida de casa ou comer na padaria. Passava bastante tempo na biblioteca para poder cursar disciplinas ao longo do dia. E sempre via por lá um rapaz, que podemos chamá-lo aqui de Michael. E notava que ele olhava muito para mim. Mas ele também estava em uma das minhas turmas, em uma disciplina lá, e eu não dei muita atenção para isso. Só que a biblioteca passou a estar sempre muito cheia e acabamos por passar a dividir a cabine de estudos e estudar o conteúdo da referida disciplina juntos.
Maicon e eu nos encontrávamos todos os dias, almoçávamos lanchinhos na padaria e crescia aí uma amizade muito bacana. Pouco tempo conhecendo Maicon e já sabendo que ele era cristão, a confiança começou a crescer. Até que chegou o fim de 2014, o fim do semestre, Maicon me convidou para ir ao cinema. Foi um momento bem divertido e o carinho só crescia. Nesse dia, ele tentou de todos os modos se declarar, mas só conseguiu por meio do WhatsApp. Como ele já conhecia toda a história sobre o João, a promessa do beijo e suas implicações, começamos um período de oração e preparação para começar um namoro. Foi bem nessa época que, do nada, o Leandro e a Bruna me procuraram. Leandro pediu que eu desse a minha bênção, e aquilo me pegou de surpresa. Porém, mesmo surpresa e confusa com aquilo, eu dei a minha bênção para o relacionamento dos dois. Pouco tempo após essa ocorrência, os meus pais decidiram ir para outra igreja e fomos. A fofoca que rolou é que eu havia saído de lá por causa do Leandro. Triste isso, né? Não foi para isso, por causa disso. Bom, já na nova igreja, me animei a realizar atividades diferentes das que eu realizava na antiga igreja, estando nessas atividades e nessa igreja até hoje. No caso, esse relato é de 2021. Maicon e eu oficializamos o namoro e ele me presenteou com um anel de compromisso. Foi mágico. Embora eu nunca fosse do tipo que se interessa por essas nuances, porém, dias depois, Bruna me viu no ônibus e vi claramente os olhos dela em meu anel de compromisso. O relacionamento com Maicon era ótimo. Passados alguns meses, eu soube que eles haviam se casado por meio de postagens da minha meia-irmã. Sim, eu não havia sido convidada. A Bruna se casou lá com o Leandro, é isso? Eu não dei tanta importância ao fato por já não fazer parte do convívio de nenhum deles. Porém, menos de um ano depois do ocorrido, eu soube que eles haviam se separado e ela não mais estava na igreja. Enquanto tudo isso ocorria, e já chegávamos no ano de 2017, Maicon e eu nos tornamos um casal referência na faculdade. Ele entendia toda a questão da promessa que eu havia feito a Deus e me respeitava muito. Mas muitos amigos dele, lê-se amigos e amiga, problematizavam demasiadamente a questão do beijo, fazendo com que ele se sentisse inseguro no relacionamento. E justo nessa época... então você não beijava. Vocês estavam namorando, estavam com a aliança de compromisso, mas vocês não beijavam. Porque você tinha prometido que só ia beijar quem você fosse casar. Ok. Justo nessa época, consegui uma oportunidade para um curso fora do país. Eu teria que viajar em 2018. Para isso, eu precisava fazer dinheiro. E nesse momento, tinha apenas a bolsa de um projeto da faculdade que me proporcionava apenas R$300 por mês. Comecei a empreender com vendas de alimentos na faculdade. Será que não? Acho que eu vou ter que atender a porta. Voltando aqui então. Comecei a empreender com vendas de alimentos na faculdade, com bolos e pães recheados. Porém, as aulas, o projeto e as vendas sugavam muito do meu tempo e Maicon me exigia muita atenção. Eu não consegui suprir toda a atenção que ele demandava e mergulhava ainda mais fundo nas minhas tantas responsabilidades, deixando-o de lado. Foi quando, instruído por seus muito amigos, alguns da faculdade, ele pediu o término por WhatsApp. Foi uma noite longa e triste. Me forjei de toda a força e coragem, bem empoderada, né, Ana? E dei aquilo por terminado. No dia seguinte, lá estava Maicon na minha sala de atendimento na faculdade, pedindo para voltar. A raiva, nessa hora, estava maior do que todo o amor, e questionei sobre o fato de ter pedido o término. O que ele afirmou? É isso? Questionei sobre o fato de ter pedido o término, o que ele afirmou. Que realmente queria ou agora não queria mais? Enfim, questionei o status de relacionamento ter ficado... o status de relacionamento ter ficado no Facebook e o anel de compromisso em seu dedo. Tipo, ele pediu para terminar, mas continua namorando lá e continua com o anel no dedo.
Entreguei o meu anel a ele e dei todo o namoro por terminado ali mesmo. Dias após aquele término, mantivemos uma amizade e eu o vi andando para todas as partes com o maledito latinista e a maledite puxa-saco. Quem são esses? O maledito latinista havia dado em cima de mim inúmeras vezes durante o namoro. E após muitos foras que dei nele, ele passou a fingir que eu não existia e passou a sugar toda a energia do Michael. Já a maledite puxa-saco, que era só amores por mim durante o meu relacionamento com o Michael, virou a cara para mim e nunca mais foi a mesma. Essas pessoas se revelaram verdadeiras ferramentas para o envenenamento da minha relação com o Michael. E assim nós não voltamos. Mesmo que ele pedisse, que ele tentasse e eu muito desejasse, não rolou. Parecia que algo realmente nos afastava, quase que de maneira física. Espero que as coisas não tenham ficado muito confusas por aqui, Ana. Meu conselho aos assombrados que ouvem este relato é que saibam perceber quem são os seus verdadeiros amigos e quem só está esperando uma oportunidade para te apunhalar. Hoje, Michael e eu cultivamos uma boa amizade, porém ele segue rodeado por maledites e maleditos. Desejo tudo de lindo para você, Ana, Mateus, seus filhos, animalitos e todos os assombrados. Obrigada pela leitura. Um beijo pra você, muito obrigada. Realmente eu não sei se eu já contei esse relato ou não. Não estava marcado aqui como contado, enfim. Realmente eu não sei. Porque ele não me é estranho. Mas como tá marcado aqui que não foi contado, então eu não sei. Me perdoem se já foi. O que ela diz aqui então é que por conta desses diz que me diz, que não diz, que tá lá, que faz isso, que não faz, essas maledites rodeando e falando aí, acabou que... falando no ouvido dele também, ou ela se sentiu aí apunhalada pelas costas, em vez de apoiarem, né? Falando, não, se você gosta dela e tal, então enfrentem isso. Não, era tipo, isso aí tá estranho, se fosse você dava um basta e não sei o que, sabe? Então parece que, mesmo ele terminando, no fundo ele não queria terminar, mas com todo mundo falando na orelha, não sei o que, enfim, né? Nesse caso, esse foi a ação das maledites e maleditos, é isso? Bom, pessoal, vamos para o último relato de hoje, então, de maledite, que é esse daqui. Eu fui a maledite? Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana e vou contar um relato para vocês. Para o relato, pode usar o codinome de Malévola. Você vai entender no final. Os nomes já estão trocados, não se preocupe. Sempre quis mandar um e-mail falando isso. Eu amo seus vídeos, te acompanho há muito tempo. Obrigada pelos conteúdos e seu jeitinho de ser. O relato está um pouco longo, mas eu resumi o máximo que deu. Vamos lá. Ok. Ana, já vou avisando que esse relato aconteceu quando eu tinha lá pelos meus 15 anos. Hoje, após algum tempo vendo seus relatos sobre maledites, eu me pergunto se eu já não fui uma. Eu me mudei para minha atual residência em 2016. em 2016. Meus vizinhos logo nos acolheram e a nossa amizade só foi crescendo conforme os meses se passavam. O que me ajudou a pegar uma amizade mais firme com a filha mais velha do meu vizinho de cima. O que me ajudou a pegar uma amizade é que eu toco violino e ela queria aprender. Claro que eu não neguei, afinal eu não ia morrer por fazer isso, né? Ensinar ela a tocar violino. Os meses se passaram rápido, até que em setembro, se não me engano, os meus vizinhos tiveram que viajar. Eles tinham 2 boxers, 2 cachorros, acho, né? Boxers. Mas o irmão mais novo do meu vizinho, que aqui vou chamar de Levi, não gostava deles, pois ele tinha medo dos cachorros. Olha, eu não vou julgar, até eu tinha um pouco de medo deles antes. Pelo Levi ter medo dos cães, meus vizinhos me pediram para dar água e comida nos 3 dias em que ficariam fora. Eu aceitei, é claro. Embora tivesse um pouco de medo, eu ainda adorava aqueles doguinhos. Hoje me pergunto por que de ter aceito isso. Meus vizinhos partiram na sexta de tarde, então eu precisaria ver se os cães estavam bem no sábado e no domingo. Na segunda de noite eles voltariam. Tudo ocorreu quase como planejado. No sábado de manhã eu fui dar comida para eles, mas por algum motivo, quando eu fui abrir o canil, meu coração disparou.
Eu fiquei com medo dos cachorros e nem sei por quê. Então eu peguei a ração no galpãozinho e joguei pela cerca mesmo. Depois que eu guardei a ração, o Levi apareceu na porta, sem camisa, pois tinha acabado de levantar. E quase que no mesmo instante, a minha mãe apareceu no quintal da minha casa e me chamou. E eu disse bom dia e saí correndo. Nem me lembro se eu fechei ou não a porta do galpãozinho. Uma breve descrição aqui do Levi. Ele era alto, loiro, olhos azuis e um corpo de academia. Na época, ele tinha 22 anos de idade. E ela tinha o quê? 15? 16, por aí? Ok! No domingo, eu e minhas irmãs estávamos jogando bola no quintal daquela casa. Nós fazíamos isso com as filhas do meu vizinho, então não víamos problema nisso. A noite caiu e o Levi chegou em casa. Ele pediu para jogar com a gente. Ok, a gente ficou jogando ali, depois nos despedimos e fui embora com as minhas irmãs. O final de semana passou, meus vizinhos voltaram e cada um seguiu o seu caminho. Quem me dera! Quando a filha do meu vizinho voltou, que vou chamá-la aqui de Elisa, ela queria saber como foi o final de semana e já me questionando sobre o que eu tinha achado do primo dela e tal. Eu disse que eu tinha achado ele bonito e ela já começou a falar que ele estava solteiro e não sei o que, e papapá. Enfim, fez a propaganda do primo. Algum tempo depois, eu e Levi já estávamos nos falando pelo WhatsApp. Ele estava demonstrando um grande interesse por mim. Eu não vou negar, eu também estava interessada por ele. Eu sempre via as minhas amigas da escola falando que estavam namorando e eu nunca tinha namorado. Eu nunca havia namorado. Então pensei que essa poderia ser a minha chance. Conversa vai, conversa vem, ele veio falar com meu pai. E sendo meu pai, ele falou pro menino o seguinte: se você quer ficar com a minha filha, saiba que o corpo dela não é corrimão. Se eu souber que você ficou passando a mão no corpo dela, eu arranco a sua mão fora com um facão. Ai, paz. Só um pouquinho amedrontador. Bom, o Levi ficou meio assim, mas não disse nada. Naquela semana, ele foi para casa dos meus vizinhos de novo. Eu não lembro o que aconteceu, mas meus vizinhos não estavam em casa. Nós estávamos conversando e ele insinuou que queria me beijar, mas eu disse: eu só não te beijo agora porque... Aí eu olhei para ele e completei: porque não pode. Na brincadeira, assim, sabe? Dei risada. Ele sorriu também, mas não foi como das últimas vezes. Isso foi numa terça. Ana, dali pra frente fui só pra trás. Na sexta-feira, eu estava na casa do meu tio com a minha família e ele me mandou mensagem no WhatsApp, dizendo que precisava falar comigo, mas que tinha que ser pessoalmente. Eu fiquei toda boba, né? Cheia de expectativas. A minha impaciência e curiosidade falou mais alto e eu perguntei pelo WhatsApp mesmo o que era tão importante que precisava ser dito pessoalmente. Então ele disse que nós não poderíamos ficar juntos, que ele tinha pensado melhor e inventou umas desculpas, acho que é isso. Eu não vou tentar descrever o tamanho da minha frustração, mas eu vou resumir em: chorei a noite toda. A semana seguinte ocorreu como se nada tivesse acontecido. Havia uma menina na escola, amiga da minha irmã mais velha, desde o ensino fundamental, que começou a me olhar de uma forma estranha. Eu nunca me envolvi com as amigas da minha irmã mais velha. Nunca gostei muito delas. Mas dessa daí eu gostava. Eu achava ela linda. Ela era alta, ruiva e com o rosto cheio de sardas. Vou chamá-la aqui de Daisy. Eu soube que ela tinha terminado com o namorado dela e coincidentemente o namorado dela era amigo da minha irmã. Automaticamente nós começamos a conversar, na amizade mesmo. A gincana escolar veio, nós nos aproximamos mais, eu só queria amizade, ao menos era isso que eu pensava. Na semana seguinte, eu recebi a primeira notícia que me chocou. A Daisy estava grávida, mas não era do ex-namorado dela. Ana, você acredita que na sexta-feira em que o Levi me mandou aquelas mensagens, foi a sexta que ele descobriu que ia ser pai? Quando eu soube daquilo, eu fiquei possessa. Eu só conseguia pensar no quão canalha ele tinha sido. Como pôde fazer aquilo comigo? Ressaltando que eu tinha 15 anos.
Dali pra frente, eu comecei a desejar o mal pra Daisy. Eu não queria que o bebê dela nascesse e comecei a desejar a morte dessa criança. Tamanha era a minha raiva. Eu queria que a Daisy passasse mal, perdesse a criança, eu queria que ela morresse durante o parto, coisas pesadas desse tipo mesmo. Eu trabalhava com a madrasta do Levi e ela sempre mencionava a Daisy e a gravidez dela. Eu sorria por fora e tal, mas fulminava ela por dentro, desejando cada vez mais que a Daisy desaparecesse do mundo. Eu não sei por que eu fiquei com tanta raiva dela, ao invés de ficar com raiva do Levi, né? Afinal, ele que foi o babaca. Um dia, a madrasta chegou no trabalho depois do café e disse que a Daisy tinha ido no médico, pois havia tido problemas. Eu me senti super satisfeita e desejei ainda mais que ela não morresse de vez. Não que eu não goste de crianças, eu amo crianças. A minha mãe é babá há 6 anos, eu simplesmente me encanto com as crianças que ela cuida e já cuidou. Mas voltando aqui, os meses se passaram e a menina nasceu. Eu fiquei pra morrer quando soube. Parecia que parte da minha empatia havia desaparecido, sabe? Não demorou para que a madrasta viesse contar que a Daisy tinha tido uma complicação e a menina quase morreu no parto. O cordão umbilical ficou enrolado na perna e quase a deslocou. Por conta desse problema, a menina precisou usar um molde na perna para que a coxa dela não ficasse deformada. Quando eu soube disso, foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado na minha cabeça. Eu vi o que tinha acontecido e de repente me perguntei o motivo de tanto ódio em mim. Eu me perguntei o que é que eu estava fazendo com aquela menina. E aí o arrependimento por ter desejado a morte de uma criança inocente me atingiu em cheio e eu comecei a desejar a melhora dela. Ela não precisava sofrer por uma coisa que ela não tinha feito, né? Ana, foi surreal. Eu não queria acreditar que aquilo tinha acontecido por causa das energias negativas que eu tinha mandado para Daisy. Mas a partir do momento em que eu comecei a desejar a melhora da Kira, ela usou o suporte por aproximadamente 1 semana. E eu pedindo para ela melhorar. Não demorou para que ela ficasse bem e não precisasse mais do suporte. A perna dela voltou ao normal e foi como se ela nunca tivesse tido problemas. Eu fiquei aliviada, afinal ela era realmente uma menina linda e doce. Uma menina incrível, sociável. Eu decidi que não me incomodaria mais com isso, desliguei a minha mente dessa etapa da minha vida. E Ana, quando eu pensei que poderia ficar tudo bem, eles se mudaram para uma casa que fica na minha rua. Ou seja, eles viraram meus vizinhos. Eu pensei que aquilo só podia ser brincadeira, né? Que não podia ser real. De tantas casas no bairro, por que essa? Eu decidi que eu iria ignorá-los quando os visse. Mas você sabe, né, Ana? Tudo que é bom pode piorar. Quando a menina completou 1 ano e meio, a Daisy precisou começar a trabalhar porque só o trabalho do Levi não estava sendo suficiente e eles não tinham com quem deixar a menina. Logo, eles pediram para minha mãe cuidar dela até que abrisse vaga em tempo integral na creche. Isso me incomodou um pouco e eu me perguntei por que de Deus estar sendo tão injusto. Talvez fosse o karma pelo que eu fiz. Meus pais não podiam ficar com ela o tempo todo e eu chegava do trabalho 1h35 da tarde. Meu pai tentou me fazer pegá-la no colo uma vez, pois ele precisava ir trabalhar e ela estava no colo dele. Eu estava sentada no sofá e na hora o meu sangue ferveu e eu disse, não coloca ela no sofá. Ele pediu para eu carregar e eu falei, não, coloca ela no sofá. Acho que foi isso. E aí eu voltei a assistir a TV. A prima dela, Sara, filha mais nova dos meus vizinhos e irmã da Elisa, ficou me olhando com aquela cara de... Eu não peguei ela. Aceitar que ela tinha nascido... Eu não peguei ela. Aceitar que ela tinha nascido já tinha sido um grande feito para mim, mas pegar no colo ainda não estava nos meus planos. Eu não tentava esconder o quanto eu não gostava daquela criança. Por mais que tivesse me arrependido de tudo, eu ainda não gostava do fato de ter ela na mesma casa que eu. E a Sara sabia que eu não gostava da Kira, a bebê. Mas ela não dizia nada, pois ela sabia da história toda.
A melhor amiga da minha irmã mais nova me disse assim: olha, quem odeia demais acaba amando, viu? Você vai acabar igual a Malévola. E deu risada. Eu ri junto, pois eu não pensava da mesma forma. O tempo passou e meus amigos começaram a brincar com a situação. Eu sempre levei na brincadeira, fazia piadas com eles. E um certo dia a Kira estava chorando e eu tive que fazer com que ela se acalmasse. Ela sabia que eu não gostava dela. Eu acho que tem a ver com o sexto sentido da criança, sabe? Mas ela parou de chorar quase que no mesmo instante em que eu a peguei no colo. Ela me olhou com aqueles olhinhos castanhos e eu senti um calor muito grande se apossar do meu coração. Eu não sabia o que aquilo era, então eu coloquei alguma coisa para assistir enquanto ela não dormia, o que não demorou para acontecer. Ana, ela estava de olho fechado quando eu olhei para ela, então ela levantou a mão e tocou no meu rosto. Naquele momento meu coração derreteu e eu me senti tão feliz. Eu não sei explicar o que eu senti naquele momento, foi um calor tão bom. Eu senti que aquele pequeno ser humano nos meus braços precisava de proteção e que eu poderia fazer isso por ela. A partir desse dia, ela grudou em mim feito um ímã. Onde eu ia, ela ia atrás. Se eu fosse no banheiro, ela ia junto e ficava do lado de fora da porta batendo e esperando eu sair. Ela grudou em mim de um jeito que eu não sei explicar como. Às vezes eu chegava do trabalho cansada, deitava no chão para me refrescar, pois ela vinha e se deitava do meu lado, me olhando com aqueles olhos enormes. A melhor amiga da minha irmã mais nova chegou em mim e disse: eu não falei que isso ia acontecer? E passou a me chamar de Malévola, um apelido que apenas quem conhecia a história compreendia. Qualquer coisa que acontecesse, ela vinha chorar para mim. Eu brincava com ela o tempo todo enquanto ela estava em casa. Eu me apeguei tanto à criança que quando os pais dela conseguiram a vaga na creche e tiraram ela de nós, eu fiquei com raiva. Pelo seguinte motivo: eles não avisaram que tinham conseguido a vaga. Minha mãe foi buscar a menina na creche um dia e a professora disse que a Daisy tinha conseguido a vaga integral e que ela mesma iria buscar a Kira de tarde. Ela não pagou o que devia dos poucos dias do último mês que a Kira ficou aqui e não veio dar satisfação a respeito também. Minha mãe também nem quis se incomodar com isso, deixou quieto. Quando eu estava no último ano do ensino médio, a Daisy engravidou de novo. E desconfio aqui que não era do Levi, não. Um menino nasceu e eu não quis conhecer. A Elisa mencionou, mas quem mais falava sobre era a irmã mais nova dela, a Sara. Ela dizia que ele era fofinho, que era a cara da Daisy e que era incrível. Eu demorei muito para ver o menino pela primeira vez, mas não fiz questão. Se eu o vi 20 vezes até hoje, foi muito. Eu comecei a faculdade, de vez em quando encontro eles subindo a rua enquanto eu vou pro ponto. Eu sempre cumprimento a Daisy, mas quando ela está com o Levi eu não faço questão. A Kira ainda se lembra de mim e é um amorzinho. Ela está cada vez mais linda. Eu sempre a cumprimento quando a vejo e ela sempre sorri para mim. Bom, o relato foi esse. Espero que tenham gostado. Um beijão e um abraço para você e para sua família, aos assombrados também. Um beijo pra você, muito obrigada. Acredito que no início você foi uma maledite, sim, porque, gente, desejar essas coisas não é legal. Mas a criança faz isso com a gente, né? Pelo menos com gente normal, eu acho. Né? Esse negócio de judiação. Criança não tem culpa de nada, gente. Né? Não tem como. A raiva tem que ser dele, não da criança. A criança não tem culpa de nada. Mas e aí, ela foi maledite? Foi? Ela tá... Eu fui a maledite? Ela foi uma maledite? Deixem aí suas opiniões, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Um beijo e fui! Tchau, tchau, gente!